Opa, Milha aqui, tudo bem? Vem comigo que hoje vamos fazer esse casaco de margaridas retrô. Eu fiz esse casaco há uns 2 anos atrás, foi o primeiro que eu fiz, com linhas de mais de 30 anos, eram dos meus pais, e eu acho que esse fio é de poliamida. Ele vem naqueles cones de produção industrial, ele parece uma lã fina com um certo brilho metalizado na própria lã. E a barra eu fiz com Nina da Pinguim. Para ilustrar o tutorial, eu vou utilizar as lãs Molê da Círculo e a Nina da Pinguim. Vou tecer nas agulhas 2.5, que é a mínima sugerida para essa linha, e depois vou comparar com o quadradinho feito com a agulha 4. Para iniciar o quadradinho, vamos escolher uma cor e fazer o círculo mágico. Vamos subir 3 correntinhas e fazer 16 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Aqui as 3 correntinhas, daí eu vou fazendo os 16 pontos altos. Eu dou uma ajustada no fio e faço um fechamento com ponto baixíssimo. Corto o fio. E aqui a gente vai dar início às pétalas. A gente vai subir 3 correntinhas com outra cor agora para fazermos as pétalas e vai fazer mais 2 pontos altos no mesmo buraquinho de base. Fazemos uma correntinha de separação e pulamos um espaço, fazendo 3 pontos altos no mesmo buraquinho de base. Repetimos uma correntinha e aqui a gente chegando no finalmente, fazendo 3 pontos altos no mesmo buraquinho de base e fechando com baixíssimo, fazendo uma correntinha e fechando com baixíssimo. A gente puxa a alça para não perder ela, porque a gente vai voltar depois a tecer com essa linha. Daí a gente vai fazer o fundo, a primeira parte. Vamos subir 3 correntinhas e fazer mais 4 correntinhas de espaçamento. E fazemos um ponto alto entre as pétalas, assim fazemos toda a volta com um ponto alto em cada espacinho entre pétalas. Fazendo 4 correntinhas de espaçamento. Um ponto alto entre pétalas. 4 correntinhas de espaçamento. Fechamos com baixíssimo e puxamos a alça. Agora, para dar continuidade à pétala, a gente traça a alcinha para frente, sobe 3 correntinhas e faz 2 pontos altos no ponto seguinte. E um ponto alto no último de base. Daí a gente faz 2 correntinhas de separação e repete. Um ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto
e depois um outro ponto no último ponto de base. Daí faz duas correntinhas de separação. Um ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto seguinte, um ponto alto no último de base, duas correntinhas de separação. E aqui a gente está se encaminhando para os finalmente dessa parte da pétala. Um ponto alto, dois pontos altos na mesma base e um ponto alto no último ponto alto de base. Duas correntinhas de separação e fechamos com baixíssimo. Pegamos a alça do fundo e puxamos para frente, subimos três correntinhas e fazemos um ponto de base ao lado e cinco correntinhas de separação. Fazemos dois pontos altos no espaço seguinte, separados pelas cinco correntinhas. Daí se repete. Dois pontos altos separado pelas cinco correntinhas. Esses dois pontos altos é um aumento em cima desse ponto de base. Dois pontos altos. Faz cinco correntinhas de espaçamento e fecha com baixíssimo. Puxamos a alça das pétalas para frente, subimos três correntinhas e a gente faz dois pontos altos no próximo ponto de base, depois um ponto alto sobre cada ponto de base nos dois últimos. Separamos com duas correntinhas. Daí aqui no final a gente fecha com ponto baixo ao invés de um ponto baixíssimo e faz cinco pontos altos no meio do ponto. A gente está fazendo uma segunda carreira dessa última fase das pétalas. Um ponto baixo, cinco pontos altos no meio e um ponto baixo no último ponto da pétala. Faz duas correntinhas, um ponto baixo, cinco pontos altos no meio e um ponto baixo no último da pétala. Um ponto baixo, cinco pontos altos no meio
e um ponto baixo no último da pétala. A gente faz 2 correntinhas e a gente fecha com baixíssimo e podemos cortar o fio. As pétalas estão prontas, agora a gente vai fazer o fundo, dar continuidade ao fundo. A gente sobe 3 correntinhas, a gente puxa a alcinha para frente, sobe 3 correntinhas. Faz 2 pontos altos no próximo ponto de base. E depois a gente abaixa a pétala, ó, 2 pontos altos no ponto de base. Daí a gente abaixa a pétala e faz 5 pontos altos atrás da pétala. Ó, aí eu tô mostrando que eu dou uma baixadinha na pétala e faço 5 pontos altos atrás naquela corrente de separação da carreira anterior. Daí a gente volta para frente, faz um ponto alto. Depois a gente faz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E ao invés da gente fazer correntinha de separação, a gente vai baixar a pétala e fazer 5 pontos altos atrás da pétala. Daí no final a gente fecha com baixíssimo, sobe uma correntinha e a gente faz 5 pontos baixos. Daí depois, em seguida, a gente faz um ponto meio alto e depois 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Daí aqui a gente vai fazer uma quina. Do lado desses 2 pontos altos no mesmo ponto de base, a gente faz 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tudo no mesmo buraquinho de base. Depois que a gente fez a quina, a gente faz 2 pontos altos, um meio ponto e 11 pontos baixos. Ó, depois da quina, a gente faz 2 pontos altos no mesmo buraquinho, um ponto meio alto e 11 pontos baixos. Daí depois dos 11 pontos baixos, a gente coloca outra quina. E antes a gente faz o preparo da quina, que é um ponto meio alto, 2 pontos altos no mesmo ponto. Depois a quina, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Tudo no mesmo ponto. Seguindo com 11 pontos baixos e fazemos igual nos 4 lados do quadrado. Aqui já está formando um quadrado.
Estamos fazendo os 11 pontos baixos, né? Daí, depois dos 11 pontos baixos que a gente tá fazendo, a gente vai colocar um ponto meio alto, 2 pontos altos de base. Daí, a gente vai na mesma base e a gente vai fazer a quina. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, tudo no mesmo buraquinho de base. Aqui eu acho que eu tô fazendo a última quina, né? Os 11 pontos baixos. Fiz um ponto meio alto, 2 pontos altos no mesmo lugar. Daí a gente faz a quina, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Daí 2 pontos altos no mesmo buraquinho do próximo. Um ponto meio alto. E quantos pontos baixos faltarem? A gente começou com 5 pontos baixos, né? A gente vai fazer os que faltam e fechar com baixíssimo. Daí, para o contorno dos quadrados, eu fiz uma carreira de pontos baixos usando a mesma cor do miolo e depois com a mesma cor de fundo, cuidando para respeitar as quinas, né? Aqui a gente vai fazer com ponto baixo esse contorno. A quina a gente vai fazer 2 pontos baixos, 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Tudo no mesmo ponto de base. Eu teci esse quadradinho com agulha 2.5, que é o mínimo sugerida para moler. Eu senti que a linha, ela pegava um pouco na agulha, sabe? Mas eu teci a título de comparação, porque eu fiz também com agulha número 4. Eu preferi tecer com agulha maior, mas eu fiz questão de tecer com agulha 2.5 para ver se assemelha com os quadradinhos do meu casaco. Aqui eu dou uma esticada nele para não precisar fazer a blocagem. Aqui é título de comparação. E aqui é o gráfico. A gente faz 5 retângulos, né? Um para as costas, 2 para a frente com o mesmo comprimento das costas e 2 iguais para os braços.
Costuramos no topo das costas com o topo da frente e os braços bem no meio da costura das costas e da frente. Ao dobrar na metade, essa estrutura ela vai ficar parecendo finalmente com o casaco, onde a gente vai fazer a costura na lateral do corpo e do braço. Aqui a costura que a gente faz é a costura invisível, em que a gente entra com a agulha no meio de um ponto de um lado e depois entra no meio de um ponto de outro lado. É recomendado que a linha ela seja igual ou menor para a costura. Eu usei linha de costura, pois eu não tenho uma linha que eu usei para fazer os quadradinhos do casaco, e nem a agulha de bordar, que ela é um pouco menor para as linhas mais finas, né? Aqui eu costurando, passando a agulha na metade do ponto de um lado e na metade do outro ponto do outro lado. O acabamento ele fica muito mais esqueci a palavra. Ele fica mais discreto, né? Não era bem o que eu queria dizer, mas ele fica mais discreto. Daí a gente dando os pontinhos finais, né? Dando aquele nozinho para não escapar e escondendo o fio atrás, no avesso dos quadradinhos. Mas enfim, tecia com essa linha, mas de preferência teça com a mesma que você fez os quadradinhos. Costure, né? Com a mesma que você fez os quadradinhos. E se não, também não tem problema nenhum fazer com agulha de costura. Aqui a gente vai começar a fazer a barra. Para fazer a barra, a gente engancha a alça da linha no quadradinho e faz uma corrente com a medida de interesse da nossa barra. Aqui eu fiz 8 correntinhas. Daí aqui a gente volta com meio ponto alto, segue fazendo normalmente. Essa primeira carreira a gente pode pegar as duas alcinhas, tá? Porque ela é mais dificinha de fazer. Então a gente faz normal, né? Com os pontos meio altos. Aqui eu tô tecendo com a agulha 4, né? Bem lembrado. No quadradinho que eu fiz com a agulha 4 também. E aqui a gente pega e faz 3 pontos baixíssimos. Para prender a barra no quadradinho e os outros 2 baixíssimos para dar a altura do próximo ponto meio alto. A partir da segunda carreira, daí a gente vai fazer aquele ponto meio alto pegando só a alcinha de trás, para dar esse efeito sanfona que fica meio elástico. Se você chegou até aqui, dê um like, comenta, compartilha, me siga no canal, ative o sininho, que sempre terá novidades por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!